refletir sobre o mistério do amor de Deus em nossas vidas. Deus foge de todas as prerrogativas humanas e não há como explicá-lo exaustivamente. Por mais que venhamos a tentar dizer uma coisa sobre Deus, não podemos escutar o seu mistério. Não podemos dizer tudo sobre ele. É impossível. A Trindade é mistério para nós. Deus é mistério para nós. Mistério que se revela, mas que também se oculta. É mistério na medida em que nunca conseguiremos compreendê-la, apreendê-la pela razão. Podemos nos avizinhar deste mistério somente pelo dom da fé. Como anda a nossa fé? Como anda a fé que temos no coração? A Trindade chega até nós. Deus chega até nós. Toca a nossa história. Faz a nossa história ser tocada pela sua. Mas Ele não chega a nós, cada uma das pessoas por separado. Ninguém pode se encontrar só com o Filho, ou só com o Pai, ou só com o Espírito. Nossa relação com Deus será sempre como Deus único e trino, porque tudo carrega a marca da Trindade. Tudo é obra da Trindade. Tudo tem o selo da Trindade. Onde está o Pai, na sua bondade indizível, está o Filho e o Espírito. Onde está o Filho redimindo e salvando, está o Pai e o Espírito. Onde está o Espírito animando, santificando, está o Pai e o Filho. Tudo é obra da Trindade Santa, porque carrega uma marca da Trindade. A festa da Santíssima Trindade nos faz pensar no grande mistério do amor de Deus que se comunica a nós. Deus poderia ter permanecido na sua eternidade tranquila, mas não. Entrelaçou a sua história com a nossa. De Deus, só conhecemos aquilo que Ele revelou de si mesmo. E qual é a grande manifestação de Deus, a grande revelação de Deus? A grande revelação de Deus, a sua grande manifestação, a encontramos no Filho bendito. Jesus é a manifestação plena de Deus a nós. O ponto de partida para compreender Deus, para tentar entendê-lo, será sempre Jesus Cristo, porque Ele é plena comunicação daquilo que Deus é em si. Deus veio a nós no Filho bendito, se comunica conosco através dele. Portanto, crer em Jesus é crer que não só os seus títulos, mas toda a sua vida é uma plena comunicação daquilo que Deus é. Deus é comunhão de amor. E vemos isso na
na história de Jesus. No texto do Evangelho, ouvimos o Senhor dizer: tudo que o Pai possui é meu. O Espírito Santo receberá do que é meu e vou anunciar. Neste pequeno trecho do texto do Evangelho, vemos Jesus deixar claro que Deus é em si. Deus em si. Abba, Pai, é Verbo, palavra encarnada, e é Ruá, Sopro, Vento, Espírito. É em Jesus que descobrimos que Deus é para nós, sempre para nós. Abba, Vento e Verbo. Pensemos um pouco nisso. Jesus ensinou aos seus discípulos uma bela oração. E nesta bela oração chamou o seu Deus de Pai. Abba, que estás nos céus. Abba era a palavra usada no ambiente familiar para chamar Pai. Um diminutivo carinhoso que corresponderia a papai, papaizinho. A palavra mostra a grande simplicidade de Jesus diante do seu Deus, mas também a sua enorme confiança nele. O seu Deus não é um Deus temível nem terrível. Ele é papaizinho, papai. Chamar Deus desse modo tão familiar era algo impensável no ambiente judaico. No entanto, Jesus, em muitas ocasiões, chamou Deus de papai, de Abba. Vejam a intimidade que ele nutria com o seu Deus. O seu Deus era um Deus eternamente bom, uma presença bondosa, amorosa, que estava disposto a abençoar os seus filhos, não queria jamais condená-los. O nosso Deus é Abba. É Pai, é uma presença próxima, amistosa, amável que quer o nosso bem. Deus é papaizinho. Jesus fez questão de nos dizer que o seu Deus é Pai, não da maneira humana, porque nenhum pai se iguala a ele, ou se comporta como ele. Ele é um bom pai, um pai que está sempre disposto a acolher, um pai que é sempre indefeso diante das maldades do filho, um pai que só tem em si a capacidade de amar. Mas o nosso Deus não é só Pai, não é só Abba, é também Verbo. Em Jesus vemos que Deus é Verbo. João, no seu Evangelho, disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nosso Pai dirigiu a nós o seu Verbo, a sua palavra, com uma finalidade muito própria, a nossa salvação. O Verbo se fez carne em Jesus Cristo, assumiu a nossa história em Jesus Cristo, não ficou isolado, mas se comunicou a cada um de nós. Jesus é a palavra eterna de Deus, a palavra que se encarnou, se enraizou na vida e na história do povo. Ele
quer encarnar-se em nossas vidas, deseja visitar o nosso pobre e humilde coração para que tenhamos a graça da salvação. Em Jesus, Deus encarnou-se, tornou-se homem para abrir a cada um de nós o caminho para o céu. Deus encarnou-se no Filho bendito, assumiu a condição humana no Filho bendito para purificar cada homem, cada mulher daquilo que nos separava dele e para nos permitir também chamá-lo de Papai. O nosso Deus é também Verbo encarnado. Em Jesus vemos que Deus é também o ar, sopro, vento dinamizador, alento divino, hálito vivificador. No Evangelho de João encontramos a descrição: Jesus soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus não soprou sobre os discípulos um espírito qualquer, mas o seu alento, o seu Espírito vivificador. Jesus foi um homem profundamente guiado pelo Espírito Santo, pelo amor de Deus. Foi o Espírito, este amor eterno de Deus, que levou Jesus a acolher as pessoas, a curar os doentes, a ir em auxílio dos pecadores, a socorrer aqueles que necessitavam dele. A vida de Jesus foi uma vida profundamente marcada pelo alento de Deus, pelo dom do Espírito. Irmãos e irmãs, o Espírito sempre vem em nosso auxílio quando nós necessitamos dele, porque é alento de Deus, ele é vivificador. Ele socorreu o Filho bendito, socorre cada um de nós quando necessitamos da força salvadora de Deus. Nosso Deus é o ar, é alento, é vivificador, é Espírito. Notem como em Jesus nós temos uma manifestação daquilo que Deus é em si. Deus é Abba, Papaizinho, é Verbo, Palavra encarnada, é Ruá, vivificador, Espírito que anima a Senhor. A liturgia de hoje nos mostra que Deus é único, mas não está jamais só. Não é um ser isolado, distante, solitário, mas é um Deus comunhão, proximidade, diálogo, aliança, um Deus amor. Manifestou-se em nossa história como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Mistério insondável de amor. A festa da Trindade nos recorda que o mais importante não é estudarmos ou pensarmos no mistério das três pessoas divinas, porque de fato é difícil compreender três e um e três. O mais determinante na festa da Santíssima Trindade é pensarmos: essa nossa vida comunica o mistério do Deus amor, do Deus trinitário. A
Nossa vida é comunicação, manifestação do mistério da Santíssima Trindade. Lembremos-nos da Trindade solar, amor, comunhão plena entre as pessoas divinas. Nenhum é maior que o outro, nenhum é mais importante que o outro. Cada um é único e se jorra em direção ao outro. O Pai se jorra em direção ao Filho e ao Espírito. O Filho se jorra, transborda em direção ao Pai e ao Espírito. O Espírito se jorra, transborda em direção ao Pai e ao Filho. Neles só há amor. A nossa vida é sinal desse amor trinitário. Isso é o importante para nós hoje.